poder nesse lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocar em corações nesse lugar. Eu sei que a minha voz pode chegar ao teu ouvido das pessoas que estão aqui, mas o Teu Espírito Santo consegue tocar corações. Então nos muda nessa noite para conforme o Senhor quer, Pai. Para conforme aquilo que o Senhor deseja nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pode se assentar, irmãos? Aleluia, né? Esses dias foi ministrado sobre Ana aqui pela pastora. Ao Ralph também tocou um pouquinho no assunto. Isabela também, né? Foi falar alguns dias aí. A gente vai pegando algumas coisas nos cultos e vai trazendo para as nossas vidas, né? É bem verdade que é assim. E o Senhor, enquanto eu lhes ministrava aqui, Deus me chamou a atenção para alguns pontos na vida de Ana, né? Na vida de Ana ali. Bem, a gente sabe a história, que ela era uma mulher que não podia ter filho, e ela passava aquele tempo ali buscando e clamando ao Senhor por ter um filho. E era algo que ela clamava e buscava desesperadamente, né? É igual quando a gente tem algo a pedir ao Senhor que a gente deseja e quer muito, e a gente começa a clamar e a orar, e as nossas orações começam a ser em favor daquilo, Eu lembro quando eu e minha esposa noivamos, né? A gente passou 1 ano e pouco de noivado, e eu lembro que durante aquele tempo a minha oração era sempre voltada a isso, porque era algo que eu desejava muito, era algo que eu queria naquele momento. Eu me lembro que eu com minhas filhas ali, quando a gente precisava de um carro, a gente ia muito para a igreja, né? Debaixo de chuva, Bel lembra aí, e a gente chegava ali com essas duas pequenininhas, às vezes com guarda-chuva, e a gente passou cerca de 2 anos orando, né? Pedindo a Deus por algo, por esse carro. E a oração específica, minhas filhas estão ali, né? Todo dia de noite elas oraram pedindo também conosco, e a gente passou também mais, acho que 3 anos agradecendo em oração, né? Dobrou não, acrescentou 1 ano agradecendo. E normalmente quando a gente quer muito algo da presença do Senhor, as nossas orações começam a ser focadas naquilo que a gente está necessitando no momento. E eu vi na vida de Ana aqui um desejo de ser mãe tão grande, que ela começou a focar e a basear sua vida, talvez durante décadas, naquilo, em ser mãe. Em ser uma mãe, porque ela talvez passava ali na sociedade, né? E via outras mães com seus filhinhos, outros pais brincando com seus filhinhos. E eu creio que batia aquele desejo dentro do coração. Hoje, quando passa um Hilux perto de mim, bate aquele desejo e fala: Senhor, seu servo está pronto. E eu creio que Ana também acontecia isso com ela. Eu creio que ela passava ali, está com eco, pronto. Não sei se para todos aí está dando um eco do microfone, mas Ana, ela estava focada naquilo, e ela passou aquele período orando e buscando por isso. E aí chega nessa parte, quando ela vai ao templo e ela começa a orar desesperadamente na presença de Deus, e ela começa a se derramar ali naquele local, e vai dizer que o sacerdote que estava ali, que era Eli, ele vai começar a prestar atenção em Ana, porque Ana estava orando. Eu creio que para aquele sacerdote começar a prestar atenção em Ana que estava ali, passou-se o tempo que ela estava ali. Ela passou pelo período de choro, pelo período de alegria, por vários períodos na presença do Senhor. E o sacerdote, ele vai até Ana e fala assim: por que está aqui? Você está bêbada? Porque você está só mexendo a boca e não sai som algum. E aquela mulher, ela logo se defende, falando: estou assim porque eu estou aflita. Eu tenho um desejo dentro do meu coração, que é de ser mãe. Eu não consegui ainda, eu estou desesperado. E talvez hoje é o meu último recurso, é estar aqui e me derramar na presença do Senhor, já que eu não poderia estar no templo fazendo isso. E ela faz como último recurso. E ela vai e ora verdadeiramente e busca a presença do Senhor. E aí vem algo interessante. Alguns falam que ela foi a primeira sacerdotisa, né?
E a gente vê que Deus, ele não quebra princípios. Naquele momento ele falava através dos profetas e dos sacerdotes, e Deus usa aquele sacerdote aí até ela, a chegar até próximo dela e perguntar por que ela estava assim, por mais que de uma forma não tão amigável, mas Deus o conduz àquele lugar. E ele chega ali e ele pergunta a Ana e fala que ela está bêbada, e logo quando ela conta a história dela, eu creio que ela conta tudo ali com lágrimas nos olhos, chorando. E o sacerdote ele vai falar: então vai em paz, que o Deus de Israel conceda aquilo que o seu coração deseja. Que o Deus de Israel conceda aquilo que você está pedindo nessa noite. E a gente vê aqui que Deus não quebra princípios. Para aquela mulher sair dali com a bênção, ele tinha que usar o sacerdote para abençoar ela. E a gente vê isso muito na casa do Senhor, né? Às vezes tem pastores, tem pastor aqui, e Deus tem ministrado sobre a vida deles bênçãos para ministrar sobre a igreja. E é bênçãos que talvez a gente vai chegar aqui, vai orar no nosso canto e buscar a Deus. Enquanto Deus não tocar eles a liderar sobre as nossas vidas, talvez não aconteça. Porque tem coisas que é o sacerdote que tem que liberar sobre as ovelhas. E a gente muitas vezes tem que ter esse entendimento. Eu costumo, o pastor sabe disso, tudo que eu tenho, o pastor orou e apresentou. Todas as coisas a gente vai ler e pede, né? Parece a mesma coisa. Fala assim: nossa, está endeusando o homem. Não, mas eu sei o valor que é ser um sacerdote sobre alguém. Então, e eu creio no poder que Deus derrama sobre a vida deles. E quando eu apresento um bem ali, uma casa, um carro, algo da presença do Senhor, eu estou dando autoridade para que Deus faça através da vida deles, na minha também. Então, naquele momento ali, Ana é abençoada pelo sacerdote. Ana sai dali com a sua bênção. E o tema que eu coloquei aqui nessa noite para essa mensagem é conduzido ao Pai. Tudo na vida de Ana a conduziu àquele momento. Tudo na vida de Ana ali conduziu ela a estar naquele momento, no templo, naquela hora, orando daquela forma, para que Deus conseguisse operar o milagre que ela tanto necessitava. E Ana naquele momento ali, ela é conduzida à presença do Pai. Irmãos, eu não estava lá, mas enquanto eu estava preparando essa mensagem ali, eu estava imaginando, eu falo: Senhor, imagine como não era a atmosfera naquela oração, como não era o sentido dela naquela oração. Ela ali estava chorando, se derramando na presença do Pai. Eu imagino que a atmosfera do lugar mudou. Talvez não mudou para o sacerdote que estava ali, pois ele vem perguntar aquilo para ela, mas para ela, no seu interior, o clima muda. Eu creio que ela começou a sentir aqueles arrepios gostosos que a gente sente na presença de Deus, né? Às vezes a gente está orando e a gente começa a arrepiar o corpo todinho, não sei se você é assim, mas a gente começa a arrepiar o corpo, e começa a falar em línguas, começa a sentir a presença realmente, começa a ver um ambiente de adoração transformar em ambiente de glória, assim como o pastor costuma pregar aqui. E eu creio que naquela noite, ou naquele dia, na verdade, aconteceu com Ana dessa mesma forma. Eu creio que Deus fez que para com ela a atmosfera mudasse, para que com ela naquele momento ali a atmosfera mudasse, a ponto de Deus se comover e incomodar o profeta a estar perto dela, a incomodar o sacerdote a ir até ela. Então Ana, quando ela se aproximou de Deus, quando ela entrou na presença do Pai, ela começou a ver o seu milagre tomando forma. Eu creio que e a gente vai ver também, ela orando e falando um pouco, que ela começa a prometer coisas ao Senhor, né? Ela fala assim: se Deus desse a ela um filho, que ela entregaria ele para crescer na presença do Senhor e não cortaria o seu cabelo. E a gente vê que a oração de Ana já muda. Ela já começa a projetar o filho que vai nascer. Ela já começa a projetar aquilo que vai nascer ainda, que nem está sendo gerado no seu ventre. Mas ela já começa a projetar algo na vida dele para que o Senhor pudesse usar da melhor forma possível. E aquilo chama a atenção de Deus. E Deus, naquele momento, usa o sacerdote para ir até ela e liberar essa bênção. E aquela mulher sai dali e vai de encontro ao seu esposo, e ela é engravida e tem seu filho, e ela entrega esse filho ao Senhor para ser criado e cuidado na presença do Senhor. E a gente vê através de Deus chamando a atenção dela para a presença dele, Deus preparando a vida dela para receber um grande milagre.
Deus fazendo tudo para que acontecesse um grande milagre na vida de Ana. Amém? Aleluia. Todos estão entendendo? Marcos capítulo 10, versículo 47, diz assim: e ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré na cidade, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muita gente o repreendia para que ele se calasse, mas em vez de calar-se, ele clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama-o. E chamando-o e levando até ele, este homem, com sorte, vai até ele, porque o Pai te chamou. E Bartimeu despiu-se da sua capa e atirou-se do lado e pôs-se em pé em salto e encaminhou-se na direção de Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Mestre, quero ver, respondeu ele. Está bem, a tua fé te curou. No mesmo instante, o cego tornou a ver. E a gente vê aqui um cego que ele estava à beira do caminho, e naquele dia ele estava pedindo esmola ali, e ele começa a ver um rumor que Jesus passaria sobre aquele local, que Jesus, ele iria passar por onde ele estava, e ele não enxergava, né? Ele só ouvia. Eu creio que ele começou a ouvir grandes passos, vindo grande multidão. Ele começou a gritar desesperadamente que Jesus tivesse compaixão dele e visse até ele. E a gente pega uma parte importante que Jesus fala assim, que ele para e fala assim: chame, traga até mim. E Jesus chama o cego até a sua presença. Jesus faz com que aquele cego venha até ele. E quando aquele cego ele chega próximo a Jesus, ele fala assim: não, Senhor. Jesus pergunta, né? Ele fala: eu quero ver, eu quero ver, eu quero enxergar. Irmãos, eu quando era mais novo, eu tinha cerca de 11 anos, e eu já perdi a visão de não enxergar nada. Eu ficava ali 1, 2 dias às vezes sem enxergar nada. Irmãos, eu entrava em desespero, que eu acho assim, para quem nasce cego, ele se acostuma, mas para quem já viu tudo e perde a visão, é algo terrível. E eu me desesperava, minha mãe se desesperava também comigo na época. E eu imagino a aflição daquele homem, quando vê Jesus, ele fala assim: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero que o Senhor faça um milagre sobre a minha vida. E Jesus, ele simplesmente fala assim: enxerga, veja. E todas as coisas ali colaboram para que aquele cego fosse até a presença de Jesus. Irmãos, talvez se aquele homem não fosse até a presença de Jesus, ele não estaria na Bíblia, ele não teria voltado a enxergar, ele não teria visto o mundo realmente com outros olhos. Então aquele cego, ele vai até a presença de Deus e ele alcança ali o seu milagre. E muitas vezes a gente, como cristãos, a gente tem se esquecido que esse mesmo Jesus tão poderoso, tão magnífico, tão maravilhoso, está no meio de nós nos cultos. E a gente tem esquecido de clamar e gritar desesperadamente por Ele. Gritar desesperadamente para entrar na presença dEle. Irmãos, eu aprendi em toda a minha caminhada cristã que é próximo de Jesus que milagres acontecem. É próximo de Jesus que bênçãos, que decretos são liberados sobre as nossas vidas. É na presença de Jesus, muitas vezes, que a gente recebe confirmação de coisas que a gente tem orado há 10, 15 anos. É na presença de Jesus. E a gente muitas vezes chega num culto desse como o de hoje, cheio da presença, irmãos. Eu estava ali de olho fechado, adorando, e falando: Senhor, como é bom estar com o Senhor. Como é bom estar com o Senhor nesse culto de domingo. Eu sei que hoje é quinta, viu, irmão? Mas estava parecendo culto de domingo, tá? Eu estava falando assim: Senhor, como é bom estar em Ti, como é bom entrar na Tua presença, como é bom estar próximo do Senhor, como é bom me relacionar contigo. Irmãos, a gente tem que vir para o culto falando assim: não, hoje eu quero adorar, hoje eu quero exaltar, hoje eu quero gritar desesperadamente, atrair a presença de Jesus, para que Ele me chame para perto dEle e eu viva milagres todos os cultos, irmãos. Era para nós todos os cultos sair daqui testemunhando: não, hoje eu fui curado de uma dor na perna, hoje eu fui curado de uma dor de cabeça, hoje eu fui curado de uma cegueira, hoje eu fui curado de tantas coisas,
Hoje Deus liberou sobre mim tantas coisas, mas muitas vezes a gente não recebe, porque a gente está igual aquela multidão. Quando a gente vê alguém clamando, gritando pela presença do Senhor, a gente está falando, cala a boca, está atrapalhando o culto. Muitas vezes a gente está igual a multidão e não como cego. Muitas vezes a gente está tentando parar aquele que está buscando. Muitas vezes a gente não se envolve no que está acontecendo no momento. E a gente está tentando parar aquele que está buscando verdadeiramente a presença de Deus. E hoje eu te convido como cristão a mudar o foco. Fala assim, não, eu quero passar a não ser multidão. Eu quero passar a ser o cego e clamar pela presença de Deus. Eu quero passar a ser esse cego e gritar desesperadamente, irmãos. Eu creio que aquele cego ele não estava gritando de qualquer maneira. Eu acho que o que ele tinha na garganta, ele falou assim, minha garganta amanhã vai amanhecer ruim, mas que eu vou adorar, eu vou clamar, eu lembro muito disso nos cultos que a gente prepara aqui, irmãos, a gente às vezes ensaia aqui, né, 4, 5 ensaios para cantar numa festividade dessa, né, que eu estou abençoado. E no dia eu falo assim, não, nem que amanhã amanheça com a garganta ruim, mas eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou clamar a presença do Senhor. E a gente tem que vir nesse intuito em todos os cultos, irmãos, para ajudar quem está aqui na frente, que é bom também, né, quando a igreja canta, também para sentir a presença de Deus. Porque senão, para que vir à casa do Senhor, senão para sentir a presença dele? Senão para entrar na presença do próprio Jesus. Bem sabemos que todos os cultos ele está nesse lugar. Quem tem sensibilidade tem sentido a presença de Deus em todos os cultos, irmãos. Às vezes eu falo com minha esposa ali, nos cultos que tem menos pessoas, a gente consegue sentir a presença de Deus. Porque Deus não se importa com quantidade. Deus ele se importa com aquelas pessoas que estão voltadas a adorar, a exaltar, a engrandecer o nome do Senhor. Então, irmãos, façam muitas vezes como cego. Comece a gritar nos cultos desesperadamente. Fala, Senhor, eu estou aqui com a dor na perna, Deus, me cura. E a gente vai ouvir cada vez e vai falar, Senhor, abençoa, cura lá, Senhor. E Deus vai curar, irmãos, que Deus é o mesmo Deus. Amém. Deus é o mesmo Deus que operou milagres no passado e opera ainda hoje. O mesmo Jesus que curou esse cego, irmão, que deu visão a ele, é o mesmo Jesus que está no meio de nós. É o mesmo Jesus que habita em nós. Então a gente tem total acesso a ele. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe um anjo com uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei grande visão, porque a sarça queima e não para de queimar. E a gente vê aqui que Moisés, ele é atraído para a presença de Deus. Irmãos, você para pensar um pouquinho sobre o tem uma música que está sendo cantada, né? De Gabriela Rocha, Me Atraiu. Mas para pensar um pouquinho. Moisés ele começa a olhar para o monte do Senhor e começa a ver uma sarça pegando fogo. E talvez ele estava ali com o seu rebanho, não fala quanto tempo ele vai ficar ali. Mas talvez a primeiro momento ele não notou que aquela sarça não estava se consumindo, talvez era algo normal no deserto. Mas ali, a partir de um tempo, ele começa a notar, falando, não, essa sarça está pegando fogo, mas não está se consumindo. E ele começa a ser chamado a atenção a estar naquele lugar. E ele chega até aquele lugar e Deus fala com ele, ó, tira a sandália dos seus pés e entra, porque o lugar que tu estás é santo. E a gente vê que Deus ele começa a atrair a presença de Moisés com algo físico, para que ele pudesse entrar no sobrenatural de Deus. E ali, naquele momento que Deus está atraindo a atenção de Moisés, ele estava atraindo a atenção de Moisés para entregar a Moisés um ministério libertador.
porque ele precisava libertar o povo que estava cativo. E ele viu no coração de Moisés alguém que era escolhido por ele. E ele fala assim: não, eu preciso chamar a atenção para que ele entre na minha presença e entenda o quanto eu quero fazer na vida dele. E ali Moisés, ele começa a viver coisas novas na presença do Senhor. Deus começa a trabalhar na vida de Moisés em diversas áreas, preparando ele para o seu ministério. Mas o ministério de Moisés é entregue justamente quando Deus atrai ele para a presença dele. Muitas vezes a gente, como cristãos, a gente não tem entendido que Deus tem nos atraído muitas vezes não para nos curar, não para nos dar algo físico, não para curar uma doença, mas às vezes para nos dar um ministério de libertador, às vezes para nos dar um ministério para cuidar de gerações. E a gente tem se esquecido que Deus muitas vezes vai chamar a gente para a presença dele, não só para cura. É maravilhoso, irmãos, quando você está com a dor e você é chamado na frente, você é curado, é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso ainda quando você é chamado ali na frente e alguém fala assim: não, Deus está te dando um ministério de cura. A partir de hoje você não vai ser curado aqui, mas você vai curar outras pessoas através do nome de Jesus. E a gente vê que Deus atrai pessoas para Ele, justamente para dar ministérios, dar coisas na presença do Senhor. A gente vê também que Samuel, quando ele era garoto ainda, e a gente passou aqui, eu nem anotei aqui, a gente vai ver que Deus chama ele durante, se não me engano, são 3 vezes. Nas 2 primeiras ele vai até o sacerdote, achando que é o sacerdote que está o chamando. Na terceira que ele fala: eis aqui o seu servo louco, se não me falha a memória. Mas ele é chamado para a presença de Deus. E naquele momento ali, Deus entrega um ministério para Samuel. O ministério ao qual ele ia substituir o sacerdote anterior. E muitas vezes Deus quer nos separar para algo grande, algo maravilhoso. E a gente tem se esquecido que para ser separado por Deus, a gente primeiramente tem que entrar na presença de Deus. A gente primeiramente tem que adentrar-se na presença do Senhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem em casa, o Senhor estava falando comigo ao meu coração. E falando assim: tem tantas pessoas na igreja que foram chamadas para essa igreja, para eu entregar algo das minhas mãos, porque eu tenho ministérios para essa igreja. Logo no início, Deus falou muito ao meu coração para essa igreja. Deus falando sobre ministérios proféticos, sobre ministérios de cura. Talvez Deus não a entregou ainda a você, simplesmente porque você não decidiu entrar na presença dele para receber esse ministério. Irmãos, a gente tem que, parece jargão, né, de pregador, a gente falar que a gente tem que entrar na presença de Deus, mas a gente é cristão. A gente aceitou Ele como o único e verdadeiro e suficiente Salvador. Ele que tem que guiar as nossas vidas. E é só nos momentos de presença de Deus que a gente recebe aquilo que tem que fazer para Ele. Muitas vezes é nas suas orações que Ana, ela orou muitas vezes antes, mas houve um momento certo que ela precisou estar na presença de Deus para receber o seu milagre. E a gente é da mesma forma. A gente tem que vir todos os cultos, e hoje eu afirmo sobre cultos, nesse mesmo intuito, porque pode ser naquele dia, ou hoje mesmo, que Deus está entregando o seu ministério. Deus está ampliando a sua visão. A gente tem uma festa abençoada, uma festividade, né, uma conferência, que o tema foi ampliar a visão. Irmãos, e não tem como Deus ampliar a nossa visão se a gente não estiver lado a lado com Ele. Não tem como Deus abrir a nossa mente se a gente não tiver com a mente de Deus em nós. O pastor e a pastora já tiveram a visão ampliada porque eles estão presentes. Mas Deus está falando que a igreja precisa estar em comunhão com Deus, para que Ele abra a visão da igreja, amplie a visão da igreja para as coisas mínimas. Talvez os dons que eram para ser liberados no início da igreja, lá no ano passado, quando iniciou, talvez Deus está falando: não quero liberar agora, mas abra a sua visão, se aproxime de mim enquanto é tempo, enquanto eu ainda estou. Irmãos, a gente tem que entender isso, que Deus está nos chamando à presença dEle. Deus nos está chamando cada vez mais para perto dEle.
E é perto de Deus que a gente começa a ver milagres, ver coisas belas. É perto de Deus que a gente começa a falar assim, as preocupações do mundo são pequenas demais, porque o meu destino é maior, o meu destino é os céus. É perto de Deus que a gente larga de ser menino e começa a ser homem e mulheres da presença do Senhor. Então o Senhor nessa noite Ele nos chama à presença dEle. Ele nos chama à presença dEle. Salmos capítulo 139, versículo 1 ao 6 diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra em minha língua que o Senhor não fale. Eis que o Senhor tudo conheces, e Tu me cercastes em volta, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso nem atingir. E a gente vê aqui que Deus, Ele conhece tudo. Deus, Ele tem te preparado justamente para uma obra maravilhosa, porque Ele já te conhece. Irmãos, Deus te trouxe a essa igreja por um motivo. Ele te trouxe a essa igreja por um motivo. Eu não falo hoje do culto de hoje, mas eu falo dessa denominação. Deus te trouxe por um motivo. Você sabe qual o motivo que Deus te trouxe aqui? Irmão, eu não sei ainda não, eu ainda não conheço o motivo que Deus me trouxe até aqui. Comece a orar. Comece a se aproximar de Deus, e se você vai começar, Ele te dando um ministério. Tem pessoas aqui que Ele já tem abrido a visão. Pessoas já têm chegado perto da gente falando assim: não, eu fui chamado para tal e tal coisa, a gente estava na célula abençoada, não vai entregar na terça passada. E a pergunta foi justamente sobre isso. E pessoas falando: não, eu creio que eu fui chamado para isso, eu tenho sentido no meu coração. E a gente vê que Deus vai despertando pessoas. Mas para a gente começar a fluir no propósito de Deus, a gente tem que se aproximar cada vez mais dele, a ponto de chegar no momento que a gente já não sabe qual é a nossa decisão e qual é a decisão de Deus, porque a gente está lá em um só pensamento. A gente necessita se aproximar desse Deus tão poderoso, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus tremendo, irmãos. Amém? Todos estão entendendo? Aleluia. E aqui, quando eu falo de conhecer, Deus já conhece todos os seus caminhos e pensamentos. Deus já sabe tudo o que você faz. O salmista está explicando justamente isso. Não importa para onde ele vá, a presença de Deus já sabia que ele ia estar ali e vai estar ali com ele. Não tem como esconder do Espírito Santo. E a gente, como cristãos, a gente tem que entender isso, que a gente já está com o Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo Ele está próximo da gente. O tempo todo Ele está ali. É uma coisa que o Espírito Santo estivesse falando assim: ó, eu estou aqui o tempo todo à sua disposição. No momento que você querer se achegar a mim, eu vou me achegar a você. O Espírito Santo Ele está o tempo todo conosco, irmãos. E muitas vezes a gente tem negligenciado a presença desse Espírito. Muitas vezes a gente tem virado as costas para o Espírito Santo. Nos momentos a qual o Espírito Santo nos convida a estar com Ele, e a gente tem virado as costas, falando: não, eu prefiro outra coisa. E muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Eu falo porque eu também faço. Muitas vezes Deus está me incomodando para algo e eu falo assim: não, Senhor, deixa eu fazer outra coisa ali, depois a gente conversa um pouquinho. E às vezes no momento ali a gente fala: não, vou pagar o preço de oração, mas não é, irmão. Às vezes é estar na presença de Deus verdadeiramente. Amém? Aleluia. Coloquei aqui, ó: fomos atraídos para o Pai. Dia após dia, Deus tem dado sinais, a qual Ele quer nos atrair à sua presença. A gente, houve um certo dia, todo mundo que está aqui hoje é cristão, graças a Deus, mas talvez tem pessoas que não são cristãs que estão assistindo. Um dia Deus Ele começou a sinalizar, assim como Ele sinaliza a Moisés ali, né? Não fisicamente, com a sarça pegando fogo, que não é que todo mundo que vai fazer a mesma coisa, senão começa a virar normal. Mas Ele começa a dar sinais da sua presença.
Eu lembro muito bem quando eu entrei na igreja para aceitar Jesus a primeira vez, o Senhor começou a dar sinais no louvor. Eu falei, Senhor, como é que Falar assim, eu só via bandas só, ni DVDs, ni coisas assim. Eu nunca tinha visto uma banda tocar ao vivo. E ali eu fui na igreja ali, eu falo isso quando eu já tinha 11 anos. E eu fui na igreja ali e eu comecei a me apaixonar. E Deus naquele momento, mesmo na minha ignorância, Ele falava assim, eu te quero ali. E eu comecei a me atrair por aquilo, a me atrair pela presença de Deus, a me atrair pelas coisas do Senhor. E muitas vezes Deus ele vai usar esses pequenos atrativos. Às vezes você que não é cristão, que está assistindo, vai chegar na igreja, vai começar a prestar atenção em algo, vai falar assim, não é belo, é lindo. É Deus te atraindo. É Deus te moldando já, porque Ele quer algo com você. Ele quer você na presença dEle. E se bem a gente pensar com a gente que está aqui, que é cristão, todos nós somos assim, né? Todos de alguma forma somos atraídos para a presença de Deus. E houve um momento que a gente falou assim, não, essa presença é maravilhosa. Eu te quero como único e suficiente Salvador. E é o melhor dia, né, da nossa vida. Acho que o depois desse é o dia do batismo, né? Que a gente começa a participar da ceia. Mas o Senhor dá sinais. O Senhor vai dando sinais para a gente. E aí, quando a gente começa a caminhar com Deus também, Ele vai dando sinais que quer a gente mais na presença dEle. Eu falei aqui na pregação passada que eu, há 10 anos, eu achava que eu estava com águas pelos tornozelos, né? Eu achava. Aí hoje eu olho para mim e falo assim, rapaz, eu estou hoje, há 10 anos, acho que eu não estava nem chegando perto das águas do Rio do Espírito. E eu quero chegar num momento que eu falo assim, não, Senhor, eu estou mergulhando em Ti verdadeiramente. Mas aí no momento que quando eu me achar assim, eu vou ver outra pessoa e eu vou falar assim, não, eu estou com água pelos tornozelos. Que a gente começa a ver exemplo de outras pessoas na presença de Deus e fala assim, não, eu não faço praticamente nada para Deus. E muitas vezes Deus está nos atraindo à presença dEle. Irmãos, hoje você está aqui por um motivo. Hoje Deus te atraiu aqui por um motivo. A gente tem que acreditar nisso. A gente não veio nesse culto hoje aqui simplesmente por vir. Deus ele já sabia tudo, Ele planejou tudo. Ele falou assim, não, eu quero que essas pessoas vão até esse culto porque elas precisam receber aquilo que eu tenho para dar. Receber aquilo que eu tenho para entregar. E o Espírito Santo, irmão, está aqui nessa noite. Toda essa pregação, o Senhor me conduziu justamente a isso. A gente entender na vida de alguns personagens bíblicos que Ele atrai pessoas para a presença, para entregar coisas. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Ele falou assim, não, eu atraio pessoas à minha presença para entregar ministérios, para entregar curas, para entregar milagres, para entregar visões. Deus ele estava falando isso comigo. E eu falei assim, Senhor, mas hoje eu vou pregar no culto. E o que o Senhor quer? Ele falou, eu quero isso. Eu quero atrair pessoas hoje para a minha presença, para entregar coisas. Entregar coisas. Eu não sei qual milagre que você está precisando. Eu não sei, irmãos. Eu não conheço. Eu não sei o ministério que você tem buscado de Deus. Eu não sei, eu não conheço. Eu sei do meu e eu sei do que eu peço a Deus. Isso eu conheço. Ou se Deus me revelar de alguém, talvez eu vou conhecer o de alguém. Mas eu não conheço. Mas Deus, Ele nos trouxe até esse culto. Eu não falo Yuri. Yuri eu não tenho poder nenhum sobre isso. Mas o Espírito Santo tem. Ele te trouxe até esse culto para Ele realmente fazer mudança na sua vida. Para hoje entregar coisas em tuas mãos. Irmãos, na hora que Deus estava falando comigo ali, eu estava sentado na mesinha ali do escritório barra 4, né? Que eu fiz esse escritóriozinho. E meus olhos encheram de água. Eu falei, Senhor, me entrega também. Eu não quero sair de lá vazio, não, Senhor Jesus. Eu quero sair cheio. Eu quero receber do Senhor. Irmãos, quando a gente vê isso assim, a gente vê o quanto Deus se importa conosco. O quanto Deus se importa. Talvez tem pessoas aqui que falam, não, hoje eu vou só por ir. Hoje eu vou só para não ter que faltar. Hoje eu vou só para cumprir uma escala. E os planos de Deus, ela falando assim, eu quero entregar a pessoas que queiram entrar na minha presença. Eu quero entregar dons. Eu quero entregar ministérios. Eu quero entregar curas, irmão. E a gente vê o quanto Deus é bom.
E eu ali no momento, meus olhos enchendo de água, assim como agora, porque eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Deus ainda é Deus quem faz, irmão. Nos coloque de pé nessa noite, chamar o Ministério do Louvor cá na frente. A gente vai orar. E eu peço a você a buscar com convicção, a se aproximar desse Deus de uma tal maneira agora que você saia daqui convicto do que Deus está te entregando. Irmãos, é algo tremendo, basta você crer. O ambiente está favorável a isso. Hoje o culto começou favorável a buscar a presença e entrar na presença de Deus. Todos nós iniciamos o culto aqui, pelo menos eu estava ali e falava: Senhor, hoje os céus estão abertos. Hoje o Senhor tem coisas a liberar. Hoje o Senhor vai fazer nesse lugar e já fez, irmãos. Já fez. Estava orando ali falando: Senhor, Deus, cura uma dor de cabeça que eu estava meio de idade. Eu não vim para cá da idade, eu tinha sumido. E era algo anormal. E eu dou glória a Deus por isso. Então, Deus tem a fazer. Basta agora você falar assim: não, Senhor, eu estou aqui, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me aproximar da Tua presença. Eu quero fazer como o cego, gritar por Ti, louvar a Ti, falar contigo. E você vai ver o Espírito Santo fazendo sobre você. Senhor Deus, amado Pai, Jesus, nesse momento nos colocamos em Tua presença mais uma vez, Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo está sobre este lugar, Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui. Como é bom estar em Ti, Senhor Deus. Como é bom estar em Ti, Deus. Como é bom estar junto de Ti. Pai, nesse momento clamamos a presença do Teu Espírito sobre cada um aqui. Eu sei que cada um aqui está com desejo em seu coração. E aqueles que ainda não pensaram em nada, comecem a pensar agora. Porque eu sei que Deus é um Deus quem faz. Eu sei que Deus é um Deus que está nesse lugar, Pai. Deus amado, começa a derramar sobre pessoas aqui unção de cura, Senhor. Espírito Santo de Deus, comece a derramar sobre pessoas aqui, Senhor Jesus. Unção de cura, Senhor Jesus. Unção de libertação. Comece a libertar pessoas nesse lugar, Pai. Pessoas que há tanto tempo estão na Tua presença, mas ainda são cativos, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a derramar dons. E eu sei que o Senhor tem tantos dons liberados para essa igreja. Mas nesse momento queremos nos aproximar de Ti, te clamar e te pedir: faça em nós, Pai. Faça em nós, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Santo Jesus. Libera sobre essa igreja Tuas bênçãos, Pai. Eu profetizo sobre essa igreja, Pai, eu sou de cura nesse momento, pois eu sei que o Senhor é o Deus que age, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, amplia a visão da Tua igreja, Senhor. Amplia, Senhor Jesus, assim como o Senhor já tem aberto.
Não duvide do que o Senhor colocou no seu coração. O Senhor tem colocado coisas no meu coração, aí no momento que Ele fala comigo, eu acredito 100%. E com o passar dos dias eu vou voltando dúvidas naquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Eu falo no ministério, no meu ministério. Irmãos, eu sei que Deus fez na sua vida, eu sei que Deus confirmou ministérios nesse lugar. Eu sei que Deus curou pessoas também, porque senão não tinha por que eu ter falado isso. Então não duvide daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Não duvide daquilo que Deus tem entregado em tuas mãos. Não permita que o inimigo roube a bênção que chegou até você hoje. A gente tem essa tendência, né? Às vezes a gente está num culto desse e fala assim: não, eu acredito que o Senhor faz sobre mim. Mas a gente amanhã fala assim: não, eu já não acredito tanto. E depois da manhã fala: eu já não acredito nada. Então não duvide dos ministérios de Deus. Não duvide da confirmação profética. Não duvide do ministério de cura que Deus entregou sobre suas mãos. Não duvide sobre nada que Deus entrega a nós. Simplesmente fala assim: não, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti, para que cada dia o Senhor venha confirmar em mim o ministério ao qual o Senhor entregou. Que a gente venha ter esse desejo e esse anseio de aproximar-se de Deus, para que Ele cada dia confirme mais e mais o ministério que Ele nos tem entregado. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é muito bom, amém? E Ele sempre faz infinitamente além do que pedimos, do que pensamos. E Ele sempre se manifesta quando Ele é desejado. E a presença do Senhor é real nesse lugar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Aplauda o Senhor por tua bondade. Aplauda o Senhor por tua presença nesse lugar. A presença do Senhor é real, ela é linda. Ah, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tua presença nesse lugar. Obrigado pelos louvores, Senhor. Obrigado por tua palavra, Jesus. Obrigado por tua presença. Porque todas as vezes que o nosso coração deseja por ti, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. E todos aqueles que desejam te ver, o Senhor se revela, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Obrigado, Jesus. Nós tomamos posse de cada palavra que foi liberada sobre nós. Nós tomamos posse de cada palavra que foi liberada sobre nós através da boca do teu Filho. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem entregado a essa igreja. Nós acreditamos, Deus, em tudo que o Senhor quer fazer através de nós. E nós dizemos sim para o teu reino, sim para a tua vontade, sim para os teus planos, sim para os teus propósitos. Sim, Deus, para tudo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós te pedimos agora que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma boa noite, guardados e protegidos debaixo das tuas poderosas mãos. Que a tua presença nos acompanhe dia após dia da nossa vida, assim como Ele deu no versículo, por detrás, por diante, na nossa esquerda, na nossa direita. Que a tua presença nunca se afaste de nós, mas que esteja constantemente conosco.